Bom, vamos então começar nesta aula por falar sobre FTP. Portanto, FTP é um protocolo File Transfer Protocol, portanto, um protocolo já bastante antigo, dos primórdios do aparecimento mesmo da ARPANET, portanto, transferência de informação, e é um protocolo que ainda é utilizado para a transferência de ficheiros. Neste caso, este protocolo, e para a utilização aqui no caso do CentOS 7, vamos então começar por fazer uma instalação do sistema, portanto, nesse sentido, do próprio FTP. FTP enquanto servidor. O CentOS, ou melhor dizendo, a própria Red Hat utiliza muito um serviço que é então o serviço que é o VSFTPD. O VSFTP é um dos servidores de correio de FTP mais seguros e com maiores capacidades, utilizados, como podem ver, por várias entidades. Temos então informação já um pouco antiga, mas ele pode permitir a utilização de IPs virtuais, utilizadores virtuais, a trabalhar como standalone node debaixo do INetD. Podemos então definir largura de banda por utilizador, por download, etc. E, portanto, temos aqui alguns dos sites que utilizam este serviço, como FTP, e como podemos ver, são então sites de renome em termos de transferência. Eles aqui indicam também que conseguem fazer, ele serviu 2.6 terabytes de uma forma concorrente sobre uma linha de 1500 SUND, sobre uma T1 aqui da Europa. Ora, com base nisto, vamos então começar por instalar o FTP. Portanto, começamos então a fazer yum-y install VSFTPD, que é então o nome do serviço com o qual vamos trabalhar. Portanto, ele é em todo igual a um dos vídeos que eu já fiz para o CentOS 6, só que vamos trabalhar neste momento com o CentOS 7. E existem aqui algumas alterações, nomeadamente em termos de segurança. Portanto, para instalar fazemos então yum-y install VSFTPD. Após isto, vamos então verificar algumas entradas respeitantes ao serviço. Portanto, então vamos então fazer rpm-querylist VSFTPD. E o que é que nós temos? Vou guardar então isto no formando 704. Ok. Então o que é que temos? Portanto, ele acabou de instalar. Fizermos então rpm-querylist VSFTPD, verificamos então as entradas que o sistema contém. Portanto, em primeiro lugar, ele vai trabalhar diretamente com o log-rotate para fazer a rotação dos logs. Vai então ter um fecheiro em termos de autenticação, neste caso com o PAM, Plugin Authentication Models. Tem aqui o diretório base onde se encontram as configurações. Temos aqui, neste caso, dois fecheiros, o user list e o FTP list, em que podem negar o acesso a nível de serviços, portanto os utilizadores que estiverem lá dentro não conseguem entrar. Portanto, temos aqui algumas entradas, então temos estas. Portanto, estes fecheiros negam a entrada dos users, não são os fecheiros que negam, portanto, os users aqui listados não conseguem realizar o login no VSFTPD. Ok? Portanto, aquilo que sucede é que eles não vão conseguir, portanto, entrar. Vamos abrir aqui mais uma janela, reduzir isto, cd barra etc. Ups, não está a escrever, a janela está morta, isto devia de ser
de alguma sessão de shell de SSH, cd barra etc barra vsftpd. Portanto, temos então estes dois fecheiros. Fizemos aqui o ls ftp users, só tem o ls, desculpem, o less ao ftp users, e ele então indica que estes utilizadores não permitem, ou não lhes é permitido a entrada por login. Portanto, quer isto dizer, se quisermos inibir que algum user entre no sistema, vamos então colocar dentro deste fecheiro, ou então dentro do outro, que será então o user list, que tem um funcionamento de acordo com as opções do sistema. Ou seja, se esta variável estiver definida no fecheiro de configuração userList deny igual a no, só os utilizadores que estão dentro deste fecheiro é que conseguem entrar. Caso contrário, como é aquilo que acontece, qualquer utilizador que esteja dentro deste fecheiro pode então, que não esteja neste fecheiro, não conseguem então entrar. Portanto, é a utilização de ambos os fecheiros. Outra entrada igualmente interessante, temos então, este é o fecheiro então de configuração, portanto aquele que contém a configuração do próprio serviço. E já vamos ver, portanto ele já vem com algumas opções iniciais. Temos agora aqui um script que permite então fazer a migração de outros serviços de FTP, libs, e neste caso, como o serviço é então lançado, podemos aqui verificar isto, uma vez que estamos a trabalhar com o systemd, portanto deixamos então de trabalhar com o system5 e estamos então a trabalhar com o systemd. Portanto, este fecheiro indica como o serviço é iniciado. Portanto, podemos ver também o conteúdo do fecheiro. E se fizermos agora aqui, portanto, se fizermos aqui um less, não está a escrever, temos aqui um less ao fecheiro, verificamos então que tem esta descrição, FTP daemon, ele vai funcionar após o target, portanto, da rede estar em cima, portanto só faz sentido após a rede ter vindo acima. Ele vai lançar então este binário a apontar para este fecheiro de configuração, vftpd.conf, e ele depois vai então habilitar o sistema para correr vftpd.service. E é assim que o sistema está então identificado no systemd. Mais informação, temos então aqui o binário, temos agora vários docs que possibilitam e que indicam tipos de configurações, por exemplo, por IP, configuração, por exemplo, de virtual hosts, virtual users também, portanto ele permite fazer tudo isso, configurações do vftpd.pam, portanto exemplo daquilo que está a acontecer. Podemos também já agora listar e ver o conteúdo deste fecheiro. Ok? Portanto, temos aqui no PAMD, vamos então definir Authentication Required, utilizar então esta livraria e depois apontar para esta base de dados. Iremos utilizar depois com users virtuais, não esta, mas outra, que entretanto vamos criar. E depois a dizer que é necessário a autenticação dos utilizadores, caso contrário não conseguem entrar aqui no sistema. Depois temos aqui mais o diretório, e estes são então dois diretórios que vão estar de serviço, ou seja, vai ser o local onde o sistema vai então fazer o login. Portanto, temos então aqui, será então a home do user FTP quando é realizado o login dos outros users. Portanto, neste sentido, vamos ver então o seguinte. Portanto, ora, onde é que eu tenho aqui já? Temos então aqui o servidor de FTP. Entende então aqui o servidor de FTP. Aquilo que vai acontecer é que este utilizador vai então realizar a autenticação. Vai então fazer a ligação
aqui ao sistema. E quando ele realiza então esta ligação ao sistema, portanto, temos aqui um cliente, pode ser neste caso o WinXP, ele estabelece então uma ligação ao porto 21, portanto é aqui que o sistema, ele está a escrever, pá, há um problema aqui, normalmente entre o teclado e o rato, mas portanto ele faz então a ligação ao porto 21, portanto ao IP ou ao FQDN da máquina, portanto, que é então definido. O serviço vai então escutar esta informação e vai então responder, normalmente, transferindo então os dados pela porta 20. Portanto, temos então, normalmente é conhecido por FTP-data, é a porta para onde a informação é então enviada. Portanto, ele recebe a informação e depois é então enviada para este local. É assim que o serviço funciona e vamos ver, desde já, onde é que está aqui o servidor, já o vendi, está aqui, portanto temos então nota, o serviço escuta no porto 21 e transfere os dados ou a informação ou a data no porto 20. Normalmente é por aqui que é feita então a informação, ou a transferir a informação. Então, uma vez que é assim, então o primeiro passo que vamos então realizar será, para já, ora vamos por aqui 2, será então abrir os portos no Firewall D, portanto nós estamos então a trabalhar com o Firewall D e não com o IP Tables. Portanto, vamos abrir os portos respectivamente 21 e 20. Ele vai então fazer a transferência em TCP, portanto a transferência vai então ser feita através do protocolo TCP e então para realizarmos esse comando fazemos então o Firewall D, firewall.command e depois dizemos então enable add port e dizemos então que o porto vai então ser o 21 em TCP e vamos também add port vai então ser a porta 20 em TCP e vamos dizer que vai ser então permanente. Aliás, não vamos meter ainda a 20, vamos fazer só agora permanent e vamos ver permanente e vamos então verificar que ele vai adicionar estas portas e já vamos ver aqui outro comando para realizar. Para vermos então as portas, Shift Ctrl V. Ok? Portanto, se fizermos agora o firewall config, ele vai então abrir o firewall em modo de configuração e podemos então verificar que neste momento, se viermos aqui às portas, ele já devia de ter adicionado a porta. Ainda não fizemos o reload. Portanto, após termos feito isto, temos então que fazer o firewall cmd reload para ele então carregar então estas portas. E agora sim, config. Viermos então agora aqui às portas, já temos então aqui a porta 21 que já está então definida. Ora, vamos precisar da porta 20. Portanto, outra forma também para realizarmos isto, e se tivermos acesso a um ambiente gráfico, será então adicionar aqui outra porta e poderíamos então definir a porta 20 em TCP, fazemos OK e a porta fica desde logo adicionada. Aqui não é necessário realizarmos mais nada, podemos então fechar o serviço, mas em termos de configuração seria então só adicionar mais esta porta aqui ao sistema, neste caso não a porta 21 mas a porta 20. Para além disso, portanto, é necessário também identificar que queremos trabalhar com o FTP, então vamos dizer add service e o serviço com o qual nós vamos trabalhar vai então ser FTP e de uma forma permanente. Permanent, com menos com um traço. Estas permanentes das senhoras, depende agora
daquilo que tiverem a utilizar. Portanto, temos então aqui de forma permanente, podemos então ver, se fizermos aqui o firewall config, que em termos de serviços ainda não temos o FTP habilitado e, portanto, mas desta forma, portanto, se adicionarmos firewall add service FTP de uma forma permanente, ok? E não esquecer depois de fazer o reload, para ele carregar então ambos o sistema. Portanto, após isto, fazer o firewall reload para ele aceitar estas alterações. Ok? Reload. Outro comando que também podemos então utilizar, temos então o firewall config. Então aquilo que ele faz, ele mostra, permite alterar a configuração do firewall. Epa, tantos eses no firewall. Ok? Portanto, temos então esta primeira parte. Portanto, neste momento já temos o firewall habilitado para o serviço. Então, agora o que é que vamos fazer? Para além disso, temos agora que colocar o serviço no arranque do sistema e arrancar então com o sistema. Portanto, temos então ponto 2, colocar o VSFTPD no arranque do sistema. Ok? Portanto, e então fazemos o systemctl enable VSFTPD e este é o 2, já agora 2.1, 2.2 iniciar o serviço. E então systemctl start VSFTPD. Ok? E fazemos isto, portanto, systemctl enable VSFTPD são Ys a mais, eles estavam ok, e neste momento vamos então também dizer system enable e system start VSFTPD. Okay? Portanto, se fizermos agora aqui um netstat -antp todos os protocolos e se fizermos aqui um grep ao serviço VSFTP, vamos então verificar que neste momento o serviço está a escutar para IPv6 no porto 21. Ok? Portanto, ele está, porque ele por defeito, nós ainda não vimos a configuração, ele está a escutar no porto 26 e IPv4, IPv6 e IPv4, portanto ele está então a funcionar. Portanto, quer dizer que ele neste momento está à escuta e 2.3 verificar em que portos o sistema, o VSFTPD está a escutar. Ups. Ok, só mais uma situação, agora não fiz aqui Ctrl V, portanto, só mais uma situação. Quando o sistema foi realmente instalado, qualquer que seja o serviço instalado em Linux, tem obviamente um user. Então, se nós fizermos aqui um grep ftp ou etc /passwd, vamos então verificar que foi instalado este user e é este o user com o qual vai fazer então o login. Então, temos aqui nota, user que será utilizado para aceder às pastas de FTP. Portanto, user é este. Ora, o que é que nós temos aqui? Verificamos então o PID que ele tem, o user ID muito pequeno, o grupo também, FTP user é o nome que tem. Ele vai então, ele é colocado no var FTP, portanto este é o diretório
em que o user vai ser colocado e depois não tem login porque este user não deve ter login. Portanto, aquilo que vai suceder, eu tinha para aqui um desenho, já o perdi. Portanto, quando é realizada a autenticação, portanto, o user quando chega, quando o cliente chega aqui ao servidor, o que vai suceder é que quando ele fizer a listagem, ele vem como um user FTP e não como um user propriamente dito. E depois é colocado numa pasta respectiva. Ou na pasta respectiva, portanto é dado-lhe então as permissões. Então vamos para já, uma vez que ele está dentro deste var FTP, vamos fazer aqui com uma pequena nota, vamos criar aqui um fecheiro, vamos criar aqui um fecheiro 2.4, criar ficheiro para transferir para user XP, whatever. Então vamos para dentro do diretório cd barra var barra ftp. Cá dentro temos então estes diretórios, temos então o diretório propriamente dito e o pub. Reparem que aqui no pub é possível outros users que não o root acederem, lerem e portanto executarem informação, assim como na pasta onde estamos. Vamos para dentro já agora dentro da pasta pub. E dentro da pasta pub vamos criar aqui um diretório, ou então vamos criar um fecheiro sec de 1 até 10.000 para olá.main. Ok? Portanto, ls-al, temos então aqui o fecheiro olá.main e vamos agora aceder com o cliente vindo então, aquilo que fizemos foi um sec 1 até 10.000 para var barra ftp barra pub, falta-me aqui, para o fecheiro olá.main. E agora vamos então 2.5 transferir o ficheiro para o cliente, portanto através de FTP. Então vamos pegar aqui no cliente. Para já vamos ver em que rede é que ele está. Portanto, ele está em internet, é bom sinal. Abrir conexões de rede, propriedades, ele está então no IP, ele tem o 1033, está ligado ao 10.254, só precisamos de saber qual é o IP do servidor. IPA, portanto, ele tem, olha, fixe, tem mesmo este IP, até parece que foi feito para aqui. Então, vamos então aceder com o cliente e estabelecer então a ligação. Portanto, podemos meter aqui o iShark, eu tenho outros vídeos onde faço portanto, a captura, agora só para vermos o que é que vai suceder em termos de ligação. Antes disso vamos abrir aqui a prompt e vamos só pingar o servidor para termos a certeza que estamos a aceder. Ponto 254 não dá. Bom, exatamente, por isso é que serve o ping. O ping é amigo dos animais, ele está em internet e o XP também é em internet, então porque é que ele não pinga? E ela disse que não, tu não estás a pingar porque qual é o teu problema? Ping 192.168, mas era este o IP, não era? IP address. Só para confirmar, 10.254, está tudo bem aqui. E no XP, uh, 33, 254, portanto vamos fazer o inverso para ver se ele pinga. 192.168.10.33, ups, 33 é um bocado difícil, ele não está a pingar. Porquê é que ele não está a pingar? Ele está em internet. Network settings, dá para um internet, ok. Cliente XP, network settings, internet. Mistério. Ora, 24 bits, confirmar aqui. bits, a mesma rede, não é? Mistério, porque é que não pingas?
internet. Ok, vou connect it. Ok, vou fazer outra coisa. Pum, para bom, pum, pum, pum. Vou desativar e vou ativar outra vez. Isto às vezes é um problema hormonal que sucede. E ela diz que não dá, não dá, não dá, não dá. Então, mas eles não pingam. Isto é trivial, não é? Digo eu. Quer dizer, não é? Se fosse trivial estava a pingar. E pronto. Vou ver aqui uma outra coisa. Route. Ok, podes ir rota 10, vais pela ETH1, está correto. Route. Route print, esqueço-me sempre disto aqui. Route print. Está bem, ok, tu tens o localhost, mas tens aqui o 10, está bem. Pela interface, isto está bem. Eu vou parar aqui o vídeo, já regresso, que é para ver o que é que se passa, que isto não sei o que é que se passa. Bom, então após termos chamado um técnico para resolver o problema do ping, parece que isto agora já funciona, já conseguimos chegar ao servidor, que é a parte mais complicada de tudo isto. Vamos então a realizar uma sessão por FTP. Portanto, fazemos então FTP, utilizando ainda o antigo FTP do próprio Windows, damos então o IP do servidor 168.10.254 e vamos então entrar. Aparece-nos então agora aqui a informação normal, normal, isto é, portanto, o VFTP e o banner com o qual nós podemos alterar e vamos então entrar. Neste momento, em termos de users, nós temos o user formando com o qual estamos logados, então vamos entrar com o user formando, ok? Damos a password do formando e fizemos login. Ele por defeito, se fizermos então pwd, e agora isto é que é realmente importante terem atenção, este user formando entrou diretamente para o home formando. Quer isto dizer, nós podemos então fazer um ls-al, ele está dentro da sua home, um ls. Ok, temos então aqui a situação. Eu vou desabilitar temporariamente o SL Linux. Está-nos então a dar erros, a dizer que estamos a visualizar coisas, e temos então o details a dizer para utilizar a porta, que é a informação, e temos então, podemos então dar aqui várias destas opções que temos aqui com o setpool para trabalharmos com o SL Linux. Neste momento vamos só fazer o seguinte, vamos deixar aqui esta página de lado, vamos parar temporariamente aqui o SL Linux, vamos fazer então set enforce e vamos pôr então 0, portanto para permitir. Já regressaremos aqui a estas opções. Vamos então fazer novamente o comando, portanto ls, ele vai então mostrar tudo aquilo que está dentro do diretório do user, e portanto se nós fizermos shift T, portanto pwd, se fizermos então ls-al, verificamos então que temos toda a informação que está dentro do user, por exemplo aqui o 74, NFS, 107, por aí fora. Aqui no cliente temos então os mesmos ficheiros. Este utilizador não está em jailroot, quer dizer que pode viajar livremente nos diretórios, o que é algo a ter com muito cuidado. Vamos então para dentro do var /ftp /pub, onde nós, e neste momento pwd, portanto conseguimos mudar, fizermos aqui um ls, verificamos então que temos o fecheiro olá main. Vamos então transferir o fecheiro olá main e para transferir fazemos então, se quisermos saber comandos, fazemos então ponto de interrogação, e o ponto de interrogação dá-nos um conjunto de comandos. Já agora a voltar aqui novamente ao fecheiro, está aqui, portanto transferir o fecheiro, temos então nota, no cliente, neste caso XP, pode ser também um Linux, como é óbvio. A opção ponto de interrogação dá-nos
uma ajuda sobre comandos que podemos utilizar. Ainda existem mais, mas estes são aqueles que são normalmente disponibilizados. Então aquilo que nós queremos fazer neste caso será então transferir, e para transferir temos então a opção GET, a que será só um fecheiro. Temos também multiple GET e vamos então fazer GET. O fecheiro que nós queremos então realizar, como temos ali, é o olá main, olá.main, e ele agora pergunta em que nome ou para que local é que queremos portanto, transferir tudo isto. Nós estamos na raiz da drive C e vamos dar o nome quando transferirmos para olá pai, que é um nome também, olá mãe, olá pai. Então ele transferiu este fecheiro e se viermos agora aqui no sistema, aliás, podemos fazer outra coisa, podemos invocar comandos do próprio sistema, colocando então o ponto de exclamação. Se fizermos então dir c2 pontos barra, ele vai mostrar o comando que nós temos aqui e aparece-nos então aqui o olá pai, transferido hoje a esta hora, e portanto ele está então disponível. Portanto, já agora como outra nota, podemos também, nota 2, para realizar comandos no sistema cliente, enquanto a sessão de FTP está ativa, fazer, aqui entre aspas, ponto de exclamação, comando. Ok? Portanto, acabamos então de transferir o fecheiro. Portanto, para transferir, nós estávamos em FTP, sinal maior, e fizemos então um GET, e depois dissemos que era o olá.main, e depois ele fez FTP e disse local name ou local, qual era o nome local, ou algo assim do género, e nós dissemos então pai.txt, olá pai, aliás, olá.pai. Só para terminarmos então isto, vamos só ver qual é a configuração que o sistema contém, uma vez que está a ser executado. E então vamos para dentro do diretório, cd barra etc barra vsftpd, e aqui dentro vamos então fazer um vim ao vsftpd.conf, e temos agora aqui a configuração do fecheiro. Então o que é que nós temos? Este fecheiro contém muitas diretivas que podem então ser utilizadas. Portanto, inclusivamente há pouco, quando estivemos aqui a ver o diretório do FTP, existem estas diretivas que podem ser portanto, utilizadas. Portanto, onde é que eu tenho agora aqui? Eu agora gostava de ter aqui um browser, o meu reino por um browser, o meu reino por um browser, aqui está ele. Eu não gosto muito deste nome, esconde muitas coisas. Portanto, aqui está. Portanto, neste local existem aqui documentação, eu não sei onde é que ele está, mas há algures aqui, online source docs, e temos agora aqui o source tree, temos implementation trust, não é isto, source docs. Portanto, há aqui um local, download FTP, temos features, ele tem aqui um conjunto de fecheiros, não é nada disto. Temos aqui, por exemplo, diferentes opções que podemos então utilizar, e muitas delas podem trabalhar em conjunto, uma portanto, cada uma correlacionada com outras. Dentro do fecheiro, por exemplo, Connect from Port 20, vamos ver debug SSL, delete failed uploads, enfim, um conjunto de várias opções interligadas entre si que dão então o resultado final. Nesta situação temos então aqui, portanto, muitas delas estão então comentadas. Este fecheiro contém bastante informação para além dos outros fecheiros, dos outros exemplos que temos. E portanto, este é então um serviço PAM para autenticação, User List Enable, está a utilizar o TCP Wrappers e a ligação pelo qual estamos a estabelecer. Já agora, só antes de terminarmos, fazer só aqui uma pequena brincadeira, ou seja, vamos alterar o banner
da entrada e dizemos então olá mãe e pai e afins, inté, inté, ok? Vamos sair, vamos guardar. Se fizermos então o service system, isto era antigamente, systemctl reload vsftpd, ele deve voltar a carregar o fecheiro. Esqueci-me que estava como user normal. SU menos, só um bocadinho. Ok, systemctl reload vsftpd e ele não tem, então fazemos o restart. E ele carregou. Vamos agora aqui ao XP, fazer aqui um buy. Portanto, vamos voltar a fazer o FTP e agora já nos aparece aqui o banner daquilo que tínhamos escrito. E não vou gravar mais vídeos, já chega, depois devemos fazer configurações mais a sério.